todo pecado é de responsabilidade pessoal e intransferível, ou seja, eu não posso transferir o meu pecado para os outros. Quem é responsável pelo meu pecado? Eu. Mas muitas vezes a colheita do pecado, ou seja, a consequência, é coletiva. Muitas vezes não é só você que vai sofrer. É todas as pessoas que estão ao seu redor, que de alguma maneira estão ligadas a você, também vão sofrer por causa do seu pecado. Por isso que o pecado é tão trágico, por isso que o pecado é um vírus mortal, muito pior do que o Covid. As pessoas têm medo do Covid, mas não têm medo de pecar. As pessoas têm medo do vírus, mas continuam fazendo um monte de coisa errada. Não entenderam que o vírus mais mortal, que é capaz de alijar as pessoas da eternidade com Deus, da bem-aventurança eterna, das moradas celestiais, do lar que Deus tem preparado para nós, que é o pecado, porque o salário do pecado é a morte. A morte natural é consequência do pecado, a morte física, mas também a morte espiritual, o inferno. Ser banido da presença abençoadora de Deus por toda a eternidade. Tudo isso é o que, gente? Falta de sabedoria. Fala comigo, o único problema da minha vida é a falta de sabedoria. Amém? O mundo tem rejeitado a pessoa de Jesus, mas muitos cristãos rejeitam os princípios de Jesus. Vou repetir, o mundo tem rejeitado a pessoa de Jesus, mas muitos cristãos rejeitam os princípios de Jesus. Os livros de sucesso financeiro hoje, por exemplo, têm como base princípios de Jesus. Os livros que fazem mais sucesso hoje no mundo são princípios que ensinam chaves que estão na Bíblia. Às vezes com outras palavras, mas são princípios bíblicos. E o crente que tem acesso à sabedoria do alto na Bíblia Sagrada, muitas vezes não está lendo a Bíblia, não está colocando em prática o conhecimento de Deus. O mundano está prosperando, o mundano está crescendo, porque está lendo em livros, de forma às vezes diferente, princípios de Jesus e aplicando na vida dele, e prosperando. E o crente que tem a chave da sabedoria, que é a Bíblia, não está praticando a Bíblia e está perdendo a bênção. Vocês estão entendendo, irmãos? Lembre-se, pequenas chaves abrem grandes portas de Deus para mim. Pequenas chaves abrem grandes portas de Deus para mim. Os princípios de Jesus te preparam para viver nessa terra. Lá no céu a gente não vai precisar mais disso. A gente precisa dos princípios de Jesus, da sabedoria de Deus aqui na terra. Lá no céu nós já vamos ter a sabedoria personificada na pessoa de Jesus. Ele é a sabedoria personificada. Lá nós o veremos assim como ele é, diz a Bíblia. Nós teremos um corpo glorificado, perfeito, imortal, incorruptível, assim como é o dele. Lá o pecado já não terá mais domínio sobre nós, mas aqui nessa terra, nós precisamos da sabedoria de Deus. Nós precisamos dos princípios de Deus. Você pode fazer tudo certo, mas ao fazer uma coisa errada, poderá estragar toda a sua vida, irmão. Preste atenção. Você pode fazer tudo certinho, mas às vezes uma coisa errada pode estragar toda a tua vida. Por exemplo, uma condenação criminal. O teu currículo fica queimado pro resto da vida. Sim ou não? É? A pessoa vai lá, se ela fizer uma consulta, né? O cara foi preso por causa disso. Está lá registrado. Uma decisão errada pode mudar a sua história negativamente. E uma decisão certa, uma pequena chave, pode abrir portas extraordinárias para o teu futuro, para a tua vida. Olha a importância da sabedoria.
Seus alvos confirmam os seus amigos. Eu não consigo entender um crente que tem mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Eu não consigo entender, me desculpe, mas para mim, tem alguma coisa errada nesse cara. Você pode ter amigos do mundo, até com o objetivo, né, de conquistá-los para o reino de Deus, exercer uma boa influência, uma influência positiva para eles. Mas se você tem mais amigos do mundo que amigo de Deus, tem alguma coisa errada com você. Preste atenção no que eu estou falando. Seus alvos confirmam os seus amigos. Se os seus alvos são as coisas de Deus, o reino de Deus, a comunhão com os irmãos, você vai ter prazer de estar com aqueles que têm a mesma fé que você. Você vai desejar isso. Seus alvos definem os seus amigos. Você vai pagar o preço da amizade, irmãos. A amizade fala de recursos, a amizade fala de tempo, a amizade fala de desejo de estar juntos. Amigo é aquele que conhece o teu coração. Amigo é aquele, mesmo que quando você faz uma besteira, ele conhece o teu coração, ele não mal interpreta aquilo que você faz, porque ele conhece a tua essência. Amigo é aquele que tem prazer de estar junto com você. E todos nós precisamos de amigos. Amém? Amém, irmãos? Cristianismo não é uma ilha solitária. Você não pode se isolar. Nós precisamos de irmãos, queridos. Eu preciso de irmãos. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Nós precisamos uns dos outros. Maturidade não é nem dependência dos outros, aquela pessoa que depende dos outros. Isso é uma criança depende dos adultos. Nós também não somos adolescentes que se acham independentes. Eu não preciso do meu pai, não preciso da minha mãe, eu faço do meu jeito. Eu estou certo, eles estão errados. É o rebelde, o independente. Agora o maduro, depois dos 30, se Deus quiser, às vezes até antes, né, se tem a sabedoria de Deus, ele entende que você não é nem dependente e nem independente. Você é interdependente. Precisamos uns dos outros. Valorizemos uns aos outros. Amemos uns aos outros. Todos são importantes. Amém? O padeiro é importante, que acorda às 5 horas da manhã para fazer o pão para você. O lixeiro é importante. Fica uma semana sem recolher o seu lixo para você ver. Todos são importantes. Interdependência é maturidade. Cada um cumprindo a sua função. Cada um cumprindo a sua responsabilidade. E Deus edificando a sua igreja. Amém, irmãos? Quem quer sabedoria aqui? Dá um glória a Deus. Seus alvos confirmam seus amigos. Seus alvos decidem o valor do seu tempo. Olha que importante essa frase. Seus alvos definem o valor do seu tempo. Tudo aquilo que é importante para o teu coração, você vai dedicar tempo. Seus alvos definem o seu tempo. Se Deus não é importante para você, ele vai ficar por último. Agora, se Deus é importante para você, ele vai ser a sua primeira busca de manhã cedo. Amém? Você vai dedicar tempo de qualidade. Você não vai dar desculpa. Eu não consegui ler a Bíblia, eu não consegui orar. É porque Deus não é importante para você. Se ele fosse importante, ele teria a primícia do seu coração, a primícia do teu tempo. Lutero orava 3, 4 horas lendo a Bíblia, orando. E ele dizia, se eu não dedicar o primeiro tempo, as primeiras horas do meu dia, o meu dia não vai prestar. Mas se eu dedico o melhor das minhas horas, do meu tempo para o Senhor, todo o meu dia vai render. Todo o meu dia vai render. Amém? Isso é sabedoria. E sabe o que é o mais correto?
é você dedicar tempo para o Senhor de manhã cedo e no final do dia. É o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado, né, o justo, aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. De dia e de noite medita no Senhor. No começo e no final. Você vai começar o dia com Deus e vai terminar o dia com quem? Com Deus. Ele é como uma árvore frondosa, plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não murcham, que dá fruto ao seu tempo, e tudo o que ele fizer, o que vai acontecer? Prosperará. Você quer prosperar, irmão? Amém? Chaves de sabedoria. Faz assim com a mãozinha. Chaves de sabedoria. Amém? Gostaram dessa temática? Amém? Vamos começar o ano da maturidade, falando sobre a sabedoria de Deus. Essa é a primeira ministração, vou encerrar agora. Louvado seja o nome do Senhor, mas o que eu quero plantar no teu coração é isso, irmão. Valorize a sabedoria. É aquilo que nós lemos no Provérbios 4:6. Não desampares a sabedoria, ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. Valorize a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus nada mais é do que o conhecimento de Deus aplicado no meu dia a dia. É o conhecimento de Deus, não só na mente. Tem muita gente que é cabeção evangélico, né? Cabeção gospel. Mas a sabedoria de Deus, ela entra na mente, mas ela desce para o coração. Ela se encarna no nosso dia a dia. É o Logos, né? A palavra, a ação de Deus, que se fez homem, que habitou entre nós. A palavra se encarnou. A palavra de Deus tem que se encarnar no nosso dia a dia. Rotina diária, dia a dia, decisões, escolhas. Eu e você precisamos da sabedoria de Deus. O único problema da minha vida é a falta de sabedoria. Amém? Vamos ficar de pé, querido. Levante-se diante do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ano mais abençoado por Deus. Curta a sua família na virada do ano. Ore diante do Senhor, tá? Nós não vamos ter o costume de fazer culto de virada, essas coisas. Eu sou meio contra essas coisas, tá? Eu acho que Natal e virada do ano, claro, você pode passar ali com a sua família, dobrar o joelho, orar, se consagrar ao Senhor, mas eu penso que não é na igreja que a gente tem que passar, é com a nossa família, com os nossos entes queridos, com as pessoas que nós amamos, fazer aquela celebração, tanto o Natal quanto a virada do ano, nós vamos nos dedicar para a nossa família, nos dedicaremos aos relacionamentos, amém? Tem muita gente, né, que faz um monte de ato religioso e falha no básico, que é o cuidado com os seus. Não é assim, irmãos, amém? Que você tenha uma virada de ano abençoada pelo Senhor. Nós vamos estar orando por vocês, orem por nós, orem pela igreja, orem pelos irmãos, uns pelos outros. E domingo que vem nós vamos estar juntos aqui, às 10 horas da manhã, novamente, tá bom? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra bendita, porque cremos no poder da Tua palavra. Senhor, nós aprendemos hoje as chaves de sabedoria, que são pequenas chaves, que abrem grandes portas dos céus para nós. Promessas de Deus, bênçãos de Deus, a glória de Deus, o favor de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, nos faça entender, compreender as grandezas das Tuas promessas, a bênção da Tua palavra, o acesso que nós temos hoje às informações celestiais, a esse manual que o Senhor deixou para nós de como viver, de como escolher, de como decidir, de como fazer, ó Deus, que o conhecimento de Deus se torne vida prática na nossa vida, que a Tua palavra seja encarnada do nosso dia a dia, que valorizemos os relacionamentos, que Jesus seja o centro, que a Tua palavra seja o fundamento da nossa vida, Pai, e que possamos desfrutar o melhor de Deus, do Teu coração,
nesse ano que ainda se finda, Pai, mas também no ano que vem, em nome de Jesus. Pai, abençoa os teus filhos, derrama a tua glória sobre eles, que eles aprendam o valor da sabedoria, que eles busquem a sabedoria do alto, que eles vivam a mente de Cristo, Pai, o governo do teu Espírito Santo, Pai. É o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoa o teu povo, derrama a tua glória sobre eles, prospera os teus filhos, transfere as riquezas, ó Deus, do mundo ímpio, coloca na mão dos teus santos, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre nós, ó Deus, que possamos ser fiéis ao Senhor sempre, obedecendo a tua palavra, vivendo na bênção, jamais na maldição, jamais, ó Deus, sofrendo ou tendo qualquer tipo de dor desnecessária, Pai. Precisamos da tua graça e da tua unção sobre nós. Nos capacita a vivermos